As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados aqui na comunidade orante, escutando a palavra santa de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, fixando o nosso olhar nela, para compreendermos os segredos do diálogo com Deus, desejo de coração que esse momento seja consolação para a sua vida, fortalecimento no seu caminho e a alegria que nós não podemos perder para fecundar nossa força e assim multiplicarmos a nossa condição bonita de discípulos missionários de Cristo Jesus num mundo que precisa da nossa palavra, da nossa presença, do nosso empenho, do nosso jeito de fazer tudo do melhor modo possível. Não para nos mostrar, mas exatamente para proporcionar aos outros a alegria de viver, o reencontro com o sentido perdido da vida, comprometendo a vida como dom. Que a palavra de Deus que vamos agora proclamar nos inspire, nos toque profundamente como graça, a fim de que nós possamos, por esta experiência bonita de diálogo, ao escutar a palavra de Deus com Ele, nós possamos assim ser coração de uma sabedoria que nos possa dar a condição de dizer a tantas pessoas que precisam de nós a palavra certa, na hora certa. E, sobretudo, de sermos essa presença amorosa a partir da nossa competência indispensável, humana e espiritual, de perceber o outro, seu momento, sua dor, seu sofrimento e de estarmos dispostos a nos debruçar sobre eles. Essa é a igreja misericordiosa, a igreja em saída, a igreja profética e corajosa. Sejamos assim e a palavra nos empurre nesta direção. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Amado irmão, amada irmã, é um ápice no Sermão da Montanha, nesse capítulo 7 do Evangelho de Mateus, estes ensinamentos. Não julgueis, para não serdes julgados. E se julgarmos, seremos julgados com a mesma medida com que julgarmos. O Senhor, ao dizer assim, naturalmente não está colocando-nos na contramão da lei e da norma. Lei e norma são instrumentos de julgamento. O Senhor está exatamente nos advertindo para que nós não nos coloquemos orgulhosamente diante de ninguém, nos considerando acima, um risco humano. A presunção é um risco terrível na vida de qualquer pessoa. Olhar a si e sem enxergar a realidade, sem percebê-la mais profundamente, se pensar acima e para além dos outros. O julgamento é um risco exatamente porque pode alimentar, se não, na verdade, nos parâmetros da norma e da lei, o julgamento pode ser um modo de alimentar a presunção, o orgulho, a soberba. Presunção, orgulho e soberba
são venenos que fecundam, comprometendo a qualidade de um relacionamento solidário entre pessoas trabalhando no mesmo lugar, entre pessoas na família, mesmo dentro da nossa própria igreja. É preciso, portanto, olhar primeiro a si. A nossa experiência de fé cristã, ao mesmo tempo que nos chama a ter um olhar universal, de longo alcance, percebendo a realidade, nos devolve também a esta experiência fundamental e de compromisso de nos olharmos a nós mesmos. Por isso o Senhor usa esta expressão: como é que você, tendo uma trave no teu olho, vai tirar o cisco que está no olho do outro? Exatamente para mostrar, a gente pode correr o risco ilusório de pensar de si inadequadamente, ou de não ter a capacidade de elaborar uma consciência de si, vendo os próprios limites, corrigindo-se, fecundando essa sensibilidade indispensável para ir ao encontro quando é necessário, para dizer a palavra certa na hora certa, para poder ser solidário. É só na medida em que nós crescemos na consciência do que somos, é que nós seremos capazes de agir no horizonte adequado do amor de nosso Deus. Este é um enorme desafio humano, existencial e espiritual para todos nós. Por isso, na nossa experiência de fé cristã, é fundamental a experiência penitencial. Olhar a si, à luz da presença de Deus, iluminado pela palavra de Deus, para reconhecer o próprio pecado e o próprio limite. Porque só na medida em que nós experimentamos a nossa fragilidade e a reconhecemos é que nós podemos ajudar o outro e nos demover de todo o orgulho e de toda soberba. Este é um enorme desafio, portanto, existencial. E o Senhor nos adverte, chamando-nos, portanto, a crescer nessa consciência, sabendo que só na medida em que tenho consciência de mim mesmo, me conhecendo, a minha história de vida, a capacidade de lidar com as minhas próprias feridas, é que estarei em condições de poder ajudar a quem precisa, com uma palavra certa, na misericórdia e na solidariedade. Vamos guardar isso no coração, porque assim nós poderemos, amados e amadas de Deus, qualificar mais o nosso relacionamento. Muitas vezes é desqualificado o nosso relacionamento entre nós, nos ambientes de trabalho, na família ou na igreja, exatamente porque somos fechados sobre nós mesmos e não temos claridade a respeito do que somos. Deus nos ajude a crescer nessa consciência para fecundar a nossa cidadania e assim fecundarmos a beleza do relacionamento entre nós. Vamos pedir essa graça, uma graça de que precisamos para sermos uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor.
amado e amada de Deus, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.